O milionário solitário fica chocado ao receber bilhete de mendiga negra em jantar. Esteban Montalvo estava sentado à mesa de jantar em sua majestosa mansão, onde cada detalhe era uma demonstração de opulência desmedida. O brilho das velas refletia diamantes presentes nas taças de cristal, e o imponente lustre parecia um sol artificial em sua sala de jantar absolutamente vazia. À sua volta, o silêncio era tão denso que se podia ouvi-lo respirar. Ele estava acostumado com essa solidão, cercado por assessores, compromissos de negócios e festas sociais vazias. Mas naquela noite sentia um tédio insuportável. Enquanto mastigava um filé mignon perfeitamente grelhado, seu olhar divagou pela mesa, onde cada prato estava meticulosamente disposto. Até que, inesperadamente, um pequeno guardanapo, amassado e sutil, caiu ao chão. Curioso, ele se agachou para pegar, e ao desdobrá-lo, encontrou uma nota simples, mas poderosa. As palavras se destacavam em letras trêmulas. Esteban, preciso. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Ele mal podia acreditar no que havia lido. O nome de Camila, sua antiga paixão que havia partido sem avisar, soou como um eco em sua memória. A carta trazia um apelo visceral, revelando uma realidade que ele preferia ignorar. Uma filha. O que ele deveria fazer com essa informação? Um nó se formou em sua garganta, enquanto o medo e a responsabilidade começavam a se entrelaçar dentro dele. No mesmo instante, uma força incontrolável o impulsionou a buscar respostas. Ele queria saber mais sobre a menina, que pela primeira vez lhe chamava de pai. Mas isso não seria fácil. Camila sempre teve um irmão, Tomás, que certamente não iria ficar parado enquanto sua sobrinha, uma criança em situação de desamparo, buscava o apoio de um milionário que nunca fora parte de sua vida. Então começou a batalha. No tribunal, Esteban se viu em um mar de tensão e olhares julgadores. A cada nova audiência, ele descobria mais segredos de um passado que pensou ter esquecido. Sofia, com seus olhos brilhantes e inocentes, parecia ser a única luz em meio à escuridão que se espalhava ao seu redor. Porém, cada revelação trazia um novo peso em seu coração. Ele estava preparado para ser pai? Ele tinha certeza de que conseguia lidar com essa responsabilidade? A decisão do tribunal se aproximava, e com cada dia que passava, a pressão aumentava. O temor do fracasso como pai, a possibilidade de não ser suficiente, corroía seu interior. Quando finalmente chegou o dia do veredicto, Esteban percebeu que, mais do que ganhar a guarda, ele tinha encontrado uma razão para viver outra vez. E agora, enquanto Sofia começava a se adaptar a esse novo lar, ele se questionava: estaria realmente pronto para o que estava por vir? A revelação de Camila pairava no ar, ameaçando explodir a qualquer momento. E cada res. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dia da audiência havia chegado e a expectativa pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Esteban estava nervoso, mas também determinado. Sofia estava lá, ao seu lado, pequena e inocente, como um farol em meio à escuridão. Ele olhou para ela e sentiu seu coração apertar. Ele sabia que esta era a chance de se tornar o pai que nunca foi. Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos,
Um burburinho na porta do tribunal chamou sua atenção. Um homem alto, com uma presença imponente, entrou. Ele tinha uma aparência familiar e isso fez o coração de Esteban acelerar. Era Tomás, o irmão de Camila. Seu olhar era um mar revolto de raiva e dor. Uma sensação estranha tomou conta da sala. Esteban forçou um sorriso, mas a expressão de Tomás era de desdém. Você não deveria estar aqui, Tomás disparou, sua voz áspera atravessando o ar carregado. Ela não é sua filha. A reação de Esteban foi instantânea. Como assim? Os murmúrios na sala cresceram e ele podia sentir o olhar de todos em cima de si. O juiz olhou para Tomás, mas o irmão de Camila não estava disposto a se calar. Sofia não é sua, Esteban. Você realmente achou que poderia simplesmente entrar na vida dela sem saber a verdade? Sofia olhou para Esteban, confusa, os olhos grandes e úmidos. Ele sentiu o nó na garganta se apertar. O que você está dizendo? A desconfiança tomou conta da sala, enquanto Esteban tentava processar o que estava acontecendo. Tomás avançou, os olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. Camila, a verdade é que você nunca soube. A história não é como você pensa. Camila não fez isso sozinha. Sofia é minha filha, Esteban. Eu sou o pai dela. Um silêncio aterrador tomou conta do tribunal. A revelação cortou Esteban como uma faca. A sala girava ao seu redor e sua respiração se tornou irregular. Ele olhou para Sofia e o mundo à sua volta desapareceu. Todas as esperanças que ele tinha de se conectar com a filha, de finalmente encontrar um significado, pareciam desmoronar. Você está mentindo. Ele finalmente conseguiu falar, mas a incredulidade na sua voz soava fraca até mesmo para ele. O juiz pediu calma, mas a tensão na sala estava evidente, como uma corda prestes a estourar. O murmurinho tornou-se um grito de indignação. As palavras de Tomás pairavam no ar como uma nuvem escura. Camila escondeu a verdade e agora você quer assumir o que não é seu. Tomás se virou para o juiz, buscando apoio, mas Esteban apenas se sentia preso, impotente. A ideia de que Sofia poderia não ser sua filha desmoronava o mundo que ele havia construído em sua mente. E quando a verdade estava prestes a desferir o golpe final, outro homem, mais velho, apareceu na porta. Era um advogado, um homem que Esteban nunca havia visto antes. Ele levantou uma pasta e disse com um tom pesado: Desculpem a interrupção, mas eu tenho documentos que podem mudar tudo isso. O coração de Esteban disparou. O olhar ansioso de Sofia encontrou o dele, e as perguntas não tinham fim. Que documentos? A sala estava um caos, e enquanto os rostos se voltavam para o novo homem, Esteban sentiu que a verdade, mais uma vez, estava prestes a desatar tudo o que ele pensou saber. A tensão pulsava. Quais segredos mais estavam escondidos? O que a documentação poderia revelar? A pergunta ecoou na mente de todos, enquanto o silêncio se seguia. O futuro e a vida de Sofia pendiam na balança. A tensão na sala do tribunal era palpável. O advogado desconhecido segurava a pasta com firmeza, e os olhares se fixaram nele, como se fosse um farol em meio à tempestade. Esses documentos podem mudar tudo, disse ele, sua voz reverberando nas paredes frias. Esteban sentiu seu coração acelerar. Será que finalmente teria as respostas que tanto buscava? Um gesto contido, o advogado abriu a pasta e retirou o envelope. Aqui estão os testes de DNA de Sofia e de Tomás. O murmúrio se espalhou pela sala como um incêndio. Os rostos se tornaram máscaras de expectativa e medo. Sofia, com seus olhos inocentes, olhou para Esteban, sem compreender a gravidade do que estava para acontecer. Testes de DNA? O que isso significa? Ele questionou, sua voz tremendo.
Tomás, percebendo que o poder da situação estava mudando, tentou interromper. Não importa, isso é uma farsa. Mas o advogado se manteve firme. Esses resultados podem definir quem realmente é o pai de Sofia. Esteban não conseguia processar. As palavras ecoavam e a sala parecia girar ao seu redor. O advogado começou a ler os resultados em voz alta, e cada palavra era como um golpe. O teste de DNA mostra que Tomás não é o pai biológico de Sofia. Esteban sentiu um alívio súbito, mas foi rapidamente abafado pelo peso da próxima afirmação. Mas, no entanto, está registrado que Esteban Montalvo, você é o pai biológico de Sofia. O mundo parou. Esteban mal podia acreditar. Ele queria gritar, queria chorar, mas ficou em silêncio, atordoado. Um turbilhão se formava em sua mente. Como isso era possível? Ele não tinha dúvidas de que ela era sua filha, mas a maneira como isso foi revelado era devastadora. Era um golpe que o deixou em choque, paralisado. Tomás estava em pânico, seu rosto pálido enquanto ele tentava entender a revelação. Isso não pode estar certo. Camila, ela não ia fazer isso. O desespero estava escrito em sua expressão. O tribunal parecia um campo de batalha, um caos controlado. As pessoas murmuravam e o som era um turbilhão confuso. Sofia se aconchegou em Esteban, buscando segurança, e ele tomou um instante para olhar nos olhos dela. Ela era tão inocente, tão pequena e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Então, como um raio, a verdade atravessou sua mente. Tomás, você sabia? Perguntou baixinho, sem desviar o olhar de Sofia. O irmão de Camila olhou para o chão, mudo, sua raiva se dissolvendo em impotência. Você sabia de tudo isso e não me disse? E antes que alguém pudesse responder, outra pessoa entrou na sala. Era Camila. Ela apareceu tão repentinamente que todos ficaram em silêncio. O olhar dela era intenso, como se tivesse enfrentado demônios. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar e a virada da trama ficou ainda mais intensa. Esteban se levantou. A dor em seu peito se intensificou. Onde você estava, Camila? Onde você estava quando eu mais precisei de respostas? A raiva misturava-se com a confusão e Camila estendeu a mão, buscando se explicar. Eu não pude. Eu não queria que você soubesse assim. Mas a frase dela foi interrompida por um barulho ensurdecedor. A porta do tribunal foi arrombada. Um grupo de homens, com expressões ferozes, entrou. Estamos aqui para levar Camila, gritaram. A sala virou um caos. Os rostos de espanto se transformaram em gritos. Esteban nunca imaginou que a história de Sofia poderia ser tão complicada. A revelação sobre sua paternidade e a entrada repentina daqueles homens mudaram tudo. Ele se sentiu paralisado, enquanto o tempo parecia desacelerar. As perguntas fervilhavam em sua mente. Quem eram eles? Por que queriam Camila? O que mais havia escondido? Conforme o pânico tomava conta da sala, Esteban percebeu que o que parecia ser uma simples busca por respostas agora havia se transformado em uma luta pela sobrevivência de sua nova família. E o que viria a seguir? Ele mal podia imaginar. Esteban ficou paralisado, seu corpo travado em um misto de medo e confusão. A sala estava em caos. Gritos ecoavam enquanto os homens se aproximavam de Camila. Sofia, agora agarrada à sua mão, olhava para ele com olhos grandes e assustados. A cena parecia um pesadelo, e ele queria que tudo sumisse. Quem são vocês? Esteban gritou, já se posicionando na frente de Sofia como se pudesse protegê-la de um destino maligno. Mas os homens não pareciam se importar. É hora de voltar. Um deles gritou com firmeza. O tom autoritário gelou o sangue nas veias de Esteban. Camila levantou as mãos. Parem! Não se aproximem! Ele olhou para Esteban, seu rosto inchado pela ansiedade.
Não é o que parece, por favor. As palavras escapavam, mas a inquietação no ar só aumentava. No instante seguinte, um homem de terno escuro, alto e com um olhar duro, avançou. Camila, a justiça não vai deixar você escapar dessa vez. O que você fez foi muito grave. O tribunal ficou em um silêncio atordoante e Esteban sentiu seu coração acelerar. Grave? Do que você está falando? Esteban não conseguia entender. A revelação sobre Sofia, a confusão sobre a paternidade e agora essas ameaças, era muito para processar. A mão de Sofia apertou a dele com força, como se tentasse se ancorar à realidade. Tomás, ainda se recuperando da verdade do DNA, fixou seus olhos em Camila. O que você escondeu de todos nós? Sua voz estava carregada de traição e raiva reprimida. Esteban mal conseguia acompanhar. Que segredos estavam se desenrolando ali, à sua frente? Camila, você não deveria estar aqui. Tomás se virou, sua expressão mudando de raiva para uma vulnerabilidade palpável. Mas antes que ela pudesse responder, o homem em tom autoritário se aproximou ainda mais. Camila, você não compreende a gravidade da sua situação. O que você fez foi um crime, e nós sabemos do seu envolvimento. Naquele momento, a verdade caiu sobre Esteban como uma pedra. Crime? O que Camila havia feito que era tão sério? Seu estômago se revirou. Ela não tem nada a ver com isso, Esteban gritou, mas sua voz soou impotente diante da onda de revelações que se aproximava. Os murmúrios na sala aumentavam, e as pessoas começaram a se movimentar, algumas se inclinando para frente, ansiosas por mais informações. Camila finalmente olhou para Esteban, lágrimas formando-se em seus olhos. Esteban, eu não queria que você soubesse assim. Fui forçada a esconder a verdade. A fraqueza em sua voz ressoou, mas a desconfiança também cresceu em Esteban. Forçada? Por quem? O silêncio se instalou de novo, e o homem com a pasta finalmente quebrou a tensão. Você não pode continuar com essa mentira, Camila. Ouvindo isso, a expressão dela mudou de desespero para desespero e raiva. Então, do nada, ela bradou: se eu me entregar, não só eu, mas vocês também estarão em perigo. Essa frase fez gelo no coração de Esteban. O que mais havia por trás daquele confronto? As peças do quebra-cabeça começaram a não se encaixar. Camila, o que você está falando? Esteban perguntou, a preocupação crescendo em seu peito. Tomás parecia tão surpreso quanto ele, como se as coisas estivessem se desdobrando diante de seus olhos sem que ele pudesse fazer nada. Antes que Camila pudesse responder, no entanto, os homens avançaram com um movimento súbito e a sala se transformou em uma batalha. Ela retrocedeu, deixando Esteban completamente desorientado. E então, o caos se instalou novamente. Gritos, empurrões. Todo mundo queria entender o que estava acontecendo. Um dos homens tentou agarrar Camila, mas ela escapuliu, lutando para se desvincular da captura. O tumulto era assustador. Na confusão, alguém atirou uma cadeira contra a parede, e Esteban se viu preso no meio de tudo isso. Ele não queria acreditar, mas a ideia de que Camila poderia estar envolvida em algo muito maior e mais sombrio o aterrorizava. Os olhares de todos recaíam sobre eles como se o destino de suas vidas estivesse prestes a ser decidido. E enquanto os gritos ecoavam, Esteban percebeu, ele estava no meio de uma tempestade, onde cada segundo contava, e a verdade parecia mais distante que nunca. Camila, ele chamou, mas a voz dela se perdeu no meio do barulho. Porque ela estava sendo perseguida. O que mais existia nessa teia de mentiras? O que no fundo ele realmente sabia sobre a mulher com quem tinha compartilhado tantos sonhos? Tudo parecia desmoronar.
O medo tomou conta de seu coração. Seria ele forte o suficiente para enfrentar o caminho que se aproximava? E, principalmente, o que aconteceria com Sofia naquele mar de confusão? A única certeza que ele tinha ali era que nada na vida dele seria como antes. O caos na sala do tribunal estava desenfreado. As vozes se confundiam e os gritos de Camila se misturavam ao ruído da multidão. Esteban segurava Sofia com força, mas o medo o paralisava. O que estava acontecendo? Ele queria proteger a menina, mas não tinha nem ideia do que estava por vir. Camila, por que você está sendo acusada? O que você fez? Ele perguntou, tentando gritar acima da confusão. A expressão dela era de desespero. Ele nunca a tinha visto assim. Esteban, eu não posso explicar agora. Camila respondeu, seu olhar implorando por ajuda. Mas em meio à confusão, uma sombra maior que o próprio tumulto começou a tomar forma atrás dos homens que tinham invadido o tribunal. Esteban não percebeu de imediato, mas de repente uma figura alta emergiu, atravessando a porta de maneira autoritária. Era um homem que parecia mais um monstro dos contos de terror. Ele tinha um olhar fixo e gélido, como se estivesse no controle de toda aquela situação. Liberem o caminho, ele ordenou, sua voz grave reverberando pelo ambiente. Esteban não conseguiu desviar os olhos do novo intruso. Cada passo que o homem dava parecia ressoar como um trovão na sala. Camila hesitou e, nesse instante, ele soltou uma palavra que varreu a sala. Cadê o seu filho, Camila? A pergunta pairou no ar, desnudando uma verdade oculta que Esteban nunca havia conhecido. Um silêncio sepulcral tomou conta do tribunal. Todos estavam paralisados. Ninguém se atrevia a falar. Esteban ficou atordoado. Seu filho? Ele repetiu, o coração disparando. Sofia olhou para ele, a confusão estampada em seu pequeno rosto. O que esse homem está dizendo, Camila? Você tem um filho? A insegurança em sua voz era palpável, e o olhar dela, mais intenso que nunca, revelava uma fragilidade que antes não tinha percebido. Não, não pode ser. A reação de Camila foi imediata, mas a fúria nos olhos do homem a desmentiu. Ele está com você, ou melhor dizendo, está sob suas ordens. Você não pode continuar escondendo isso. Cada palavra era como um golpe no ar, fazendo o coração de Esteban afundar. A revelação era avassaladora. O murmúrio na sala crescia conforme os espectadores começavam a entender a gravidade da situação. Esteban se virou para Tomás. Você sabia de tudo isso? A raiva e a traição queimavam em sua voz. Mas Tomás parecia tão chocado quanto ele. Nunca tinha ouvido falar de um filho. A tensão aumentava, e a figura que interrompeu tudo agora se aproximava de Camila. Você não pode escapar, Camila. Foi sua escolha, e agora você vai ter que pagar por isso. Esteban estava prestes a gritar, mas foi interrompido. Camila, com lágrimas nos olhos, finalmente falou. Eu não pude dizer. Esteban, eu não queria que você soubesse. Foi uma escolha que fiz para proteger isso. Ela apontou para o vazio, como se um filho invisível estivesse ali. Eles vão me levar de volta, e você não pode permitir isso. O homem avançou, e algo nos olhos dele fez Esteban perceber que ali estava muito mais em jogo. Quem é você? A pergunta saiu involuntariamente de seus lábios. Eu sou o que você não consegue entender. Camila fez parte de um jogo muito maior. Então, para o espanto de todos, um outro homem entrou, carregando uma pasta exatamente como o advogado anterior. Desculpem a interrupção, ele disse, mas o tom estava longe de ser cordial. O que Camila fez afetou você, Esteban. Você precisa saber a verdade sobre a guarda do verdadeiro filho dela. A sala explodiu em caos. Gritos ecoaram, enquanto todos tentavam processar o que estava acontecendo.
Esteban sentiu o mundo girar sob seus pés. As verdades ocultas estavam surgindo como fantasmas da sua vida. E mais importante, o que isso significava para ele e para Sofia? O olhar de Camila, um misto de culpa e amor desesperado, penetrava em seu coração. Ele se perguntava qual era o verdadeiro segredo que ela estava escondendo. A vida dele nunca mais seria a mesma. Cada resposta trazia novas perguntas, e por um breve momento, tudo o que ele pensou que sabia se despedaçou diante dele. As vidas se entrelaçavam em uma teia de segredos e mentiras, e Esteban estava no centro disso tudo, sem saber onde tudo isso iria parar. E Sofia, com suas pequenas mãos apertadas na dele, olhava para o pai, que a partir daquele momento estaria em uma verdadeira montanha-russa de emoções. A única certeza era que, ao final do dia, nada disso seria esquecido e tudo mudaria para sempre. Esteban estava paralisado. A sala estava um caos e seu coração batia forte. Ele olhou para Camila, os olhos dela cheios de desespero. O medo no ar se intensificava, como uma onda prestes a desabar em cima deles. O que você quis dizer com seu filho? Ele não conseguia se controlar. A expectativa da sala sufocava, mas Camila não parecia disposta a se render. Esteban, por favor, você não pode entender agora. Tudo está muito além do que você sabe. A agonia na voz dela cortava o ambiente, mas ainda havia uma determinação escondida nos olhos dela. Naquele momento, o homem imponente que a confrontava avançou, a raiva emanando como se fosse palpável. Você sempre foi uma manipuladora, Camila, mas agora chegou a sua hora. Esteban estava pronto para reagir. Você não tem o direito de falar assim com ela. Ele se colocou na frente de Camila, uma defesa instintiva. Sofia tremia ao seu lado, e ele precisava ser forte. Mas a situação estava se desenrolando de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Eu não tenho escolha, Esteban. A voz de Camila se elevou, e então um barulho ensurdecedor ecoou pelo tribunal. O homem de terno não hesitou e, em um movimento rápido, agarrou Camila pelo braço. Ela gritou, um som de terror que fez Esteban congelar. Solte-a! O que você está fazendo? Então, quase como um filme em câmera lenta, um tiro foi disparado. O som reverberou no ar. As pessoas gritaram quase em uníssono e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O homem que segurava Camila caiu, a expressão de surpresa gravada no rosto. Mas o tiro não tinha vindo de nenhum dos homens que estavam atrás dela. Segundos depois, um grito cortante interrompeu a cena. Camila, não! A voz soava familiar. Esteban virou-se abruptamente e viu Tomás com a arma na mão, olhando para o irmão caído em choque. O que você fez? Tomás também parecia atordoado, sua expressão vacilando entre a incredulidade e a dor. Um silêncio mortal se instalou. Esteban não sabia se deveria sentir alívio ou pavor. Sofia se apertou contra ele, e os olhares de todos no tribunal se voltaram para aquele momento explosivo. Camila caiu ao chão, seus olhos se arregalando enquanto ela tentava se levantar, mas a confusão a dominava. Você, Tomás, você não pode fazer isso! Camila gritou, e as palavras dela saíram como um sopro de desespero. O ambiente estava em estado de alerta. Esteban não sabia se corria para ajudar Camila ou se tentava acalmar a situação com Tomás. Mas então, algo interrompeu o caos profundo. Do fundo da sala, uma mulher entrou, alta e imponente. Seu olhar penetrante varreu a cena. Minha nossa, o que está acontecendo aqui? Ela se tornou rapidamente o centro das atenções, enquanto Esteban tentava entender quem era. A nova chefe, sussurrou uma voz entre a multidão. Quem é ela? Esteban questionou,
sem conseguir desviar o olhar da estranha que agora estava no meio de toda aquela confusão. Os murmúrios se espalharam. Ela controla tudo isso. O que você fez, Camila? Em um gesto inesperado, a mulher se aproximou do corpo do homem caído. Esteban estava paralisado, sem saber o que esperar. Pare de encenar, Camila. As coisas estão prestes a mudar. O que você escondeu vai vir à tona e isso foi só o começo. As palavras delas estavam carregadas de um peso insuportável, como se o verdadeiro pesadelo estivesse apenas começando. O que mais estava escondido? Esteban sentiu um nó se formar na garganta. O que havia realmente acontecido naquela sala? E mais importante, o que isso significava para Sofia? Agora, a história parecia estar muito longe de ser resolvida. À medida que o caos se desenrolava, Esteban percebeu uma verdade aterradora. Tudo o que pensava saber estava prestes a desmoronar. Enquanto ele olhava para Camila, caindo aos pés daquela mulher misteriosa, a única coisa em que podia confiar era no instinto de proteção que se acendia dentro dele. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem estava realmente de pé com ele naquele tribunal? Esteban estava paralisado. O olhar de Camila, enquanto caía ao chão, era uma mistura de medo e desespero. A sala estava em caos, os gritos ecoando como ecos de um pesadelo. O homem de terno e a mulher que se chamava a nova chefe agora dominavam a cena, e o coração de Esteban disparava. Ele precisava agir, precisava proteger Sofia. Camila, ele gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Sofia estava colada a ele, seus pequenos olhos pingando de temor. Está tudo bem, meu amor. Fique perto de mim. As palavras soavam vazias e a dúvida se avolumava dentro dele. Liberem a passagem, a nova chefe ordenou, enquanto se agachava para olhar Camila. Você não pode escapar por muito tempo. A verdade sempre vem à tona. As palavras dela reverberaram na sala, e Esteban sentiu que uma nuvem densa se formava em seu peito. Essa mulher, havia algo nela que o deixava inquieto. Uma certeza, uma sensação de que ela sabia mais do que deixava transparecer. Antes que ele pudesse digerir tudo isso, Tomás, ainda em choque, se aproximou de Camila. Por que você não me contou? O que você fez? Sua voz era um sussurro quebrado. Eu jurei que nunca deixaria isso acontecer. Camila respondeu, pálida e ofegante. As palavras dela eram desesperadas e Esteban sentiu um aperto no coração. O que seria tão terrível? Isso poderia colocar Sofia em perigo. Então, em meio ao caos, uma batida forte surgiu na porta. Algo estava acontecendo fora do tribunal. O som de sirenes cortou o ar e os olhares se voltaram, um misto de alívio e pânico. Esteban respirou fundo, tentando se concentrar. O que significava aquilo? Sabia que a situação estava prestes a se intensificar. Você não tem ideia do que está fazendo, Esteban. A nova chefe se virou abruptamente, sua voz carregando uma ameaça velada. Você pode estar colocando a vida de sua filha em risco. Não se meta onde não foi chamado. As palavras eram venenosas, cada uma delas como um golpe na cara. Mas antes que Esteban pudesse responder, outra batida forte fez a porta voar para dentro. Um grupo de policiais entrou, armas em punho, sem hesitar. Todos no chão, este é um local de crime, eles gritaram. Esteban sentiu a adrenalina subir. Como assim, um local de crime? Isso não é um crime, é uma arbitragem. Esteban se manifestou, mas uma policial o apontou com a arma. Silêncio, para sua segurança. A sala mergulhou em um silêncio aterrador, a tensão cortando como uma faca. Esteban olhou para Sofia, que estava em estado de choque. Mantenha-se perto de mim, ele sussurrou. Mas a verdade era que ele não sabia o que fazer. Então,
Em meio ao caos, Camila gritou: "Espere! Eu sei como isso vai acabar." Ela levantou as mãos e o olhar nervoso da nova chefe se transformou em fúria. "Camila, você está louca?" "Você tem que esconder isso", disse ela, mas o olhar de Camila parecia fixo na verdade. "Segurem ela! Ninguém sai até que a verdade seja revelada", Camila exclamou, e os policiais hesitaram. Esteban olhou para Tomás buscando respostas. O que ela queria dizer? O que mais poderia ser revelado? Então, no instante em que o mundo pareceu congelar, Camila finalmente se revelou. "Eu sou a irmã que você nunca conheceu, Esteban." O choque bateu forte. A sala explodiu em murmúrios. Ele não conseguia acreditar, dizendo que ela era sua irmã. Um sentimento novo misturou-se ao medo. Era tudo muito complicado. A tensão disparou e a nova chefe parecia mais furiosa do que nunca. "Você não pode fazer isso. Você está colocando tudo em risco." As sirenes ainda uivavam lá fora, e Esteban sabia que o tempo se esgotava. Se Camila realmente era sua irmã, o que isso significava para Sofia? E o que mais estava escondido nessas revelações? A única certeza era que aquela sala nunca mais seria a mesma. E enquanto o caos se desenrolava, um pensamento dominava sua mente. Está tudo conectado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que viria a seguir? Ele não sabia, mas uma coisa era certa. Ele precisava desvendar essa teia de mentiras antes que fosse tarde demais. Esteban estava paralisado. A revelação de Camila como sua irmã ecoava em sua mente, mas antes que pudesse processar essa informação, um novo barulho interrompeu a tensão. Com um movimento abrupto, 2 policiais avançaram, prontos para prender Camila. "Pare! Não se mexa!" deles gritou, a arma ainda em punho, e toda a sala chegou a prender a respiração. "Vocês não sabem o que estão fazendo." Camila gritou. Seus olhos desesperados se moviam entre Esteban e os 2 homens que a encaravam com desconfiança. A sala estava tão cheia de tensão que mal parecia real. Sofia se encolheu, buscando refúgio ao lado do pai. "Essa mulher está envolvida em algo maior do que você pode imaginar." A nova chefe disparou, sua voz desprovida de compaixão. "Ela vai ter que responder pelas consequências de suas ações." Esteban olhou para Camila. O desespero refletido em seus olhos deixou um nó na garganta dele. Como tudo aquilo tinha escalado para um ponto tão crítico. Ele queria proteger Sofia, mas a verdade estava se desdobrando de uma forma assustadora, e ele não sabia em quem confiar. Os murmúrios na sala aumentaram. Algumas pessoas estavam tão em choque que mal conseguiriam pronunciar uma palavra. O silêncio foi quebrado por um grito repentino de um espectador. "Cuidado!" Ele apontou para a porta onde mais figuras entraram. Um homem robusto, com uma tatuagem imensa envolvendo o braço, apareceu, avançando em direção a Camila com um olhar de vingança. "Você não vai escapar dessa vez, Camila." Ele rosnou, cada palavra saindo como veneno. O ar parecia denso, enquanto todos observavam, prendendo a respiração. O homem estava furioso, e a fúria dele atingia o nível palpável. O corpo de Camila estremeceu. "Você não pode fazer isso!" Esteban gritava, movendo-se o impulso, decidido a intervir. Mas antes que pudesse alcançar Camila, o homem robusto asfixiou-o com uma mão poderosa, mantendo-o longe. Os policiais, primeiro perplexos, rapidamente reagiram. "Afastem-se dela!" Um deles gritou enquanto se movia para prender o homem agressivo. Mas antes que conseguissem, Camila falou. "Ele não é o que parece. Ele é meu pai." A revelação cortou através da sala como um raio. Esteban ficou em choque. O que ela acabara de dizer? "Pai!" A sala ficou em silêncio novamente, e a revelação obscureceu ainda mais a verdade.
Ele olhou para ela, tentando encontrar sentido em suas palavras. A expressão de Camila era um caos de emoções. Era tudo um plano, por isso ele me perseguiu. Eu não queria que você soubesse. Ele é responsável por tudo isso. As palavras dela corriam como águas turbulentas. Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala, pessoas trocando olhares de confusão e descrença. Como assim? Ela estava se referindo a esse monstro como pai. O homem de mãos fortes parecia estar em êxtase com a confusão. Você se esqueceu de nossa família, Camila? Ele se aproximou, sua voz carregada de desprezo. Eu nunca deixaria traidor escapar. Esteban estava paralisado, sua mente correndo loucamente. Que tipo de jogo sombrio era esse? O que realmente havia por trás de tudo? E a verdade sobre Sofia? O nó em sua garganta se tornava cada vez mais apertado. Ele olhou para Sofia, cujo olhar queria entender, mas ao mesmo tempo era preenchido de medo. Camila, o que isso significa? Esteban mal conseguia falar. Eu não queria que você se envolvesse. Desculpe. Nosso filho, ele está em perigo, e o plano estava além de nós. O desespero na voz dela era palpável, e cada sílaba fazia Esteban sentir o peso da confusão. E nesse instante, algo estourou. O homem robusto, como um animal ensandecido, jogou um objeto para a frente. Uma bomba. Ela rolou direto para o meio da sala, e o caos se instalou novamente. As pessoas começaram a gritar. Muitas se jogando ao chão, enquanto Esteban pegava Sofia em seus braços, correndo para longe daquela explosão iminente. O coração dele martelava na boca, a adrenalina disparando. Fique perto de mim, ele ordenou, mas o mundo inteiro estava desmoronando ao seu redor. Camila se virou para ele. A verdade agora, apenas parcialmente revelada, e ele havia perdido a confiança. O que mais tinha escondido? As luzes foram cortadas e o escuro tomou conta do tribunal. Esteban fez uma promessa silenciosa. Ele não deixaria Sofia se perder em meio ao caos e mentiras. Mas, com a sala mergulhada em desespero, ele se perguntava: o que mais estava à espreita nas sombras? Esteban estava paralisado. O eco do tiro ainda reverberava na sua mente, enquanto ele tentava se proteger, usando o corpo como um escudo para Sofia. O mundo à sua volta estava em um turbilhão, gritos, barulhos e o som de pessoas correndo em desespero. Ele mal conseguia pensar, apenas se focava em manter a filha a salvo, em meio à escuridão que se instalava. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. A bomba não era uma bomba, mas um artefato explosivo falso, uma brincadeira macabra para criar pânico. Esteban sentiu um sopro de alívio ao perceber isso, mas a sensação durou pouco quando as luzes piscavam freneticamente antes de finalmente se apagarem. O tribunal mergulhou na escuridão. Esteban! A voz de Camila ecoou no meio do caos. Ele podia ouvir a angústia dela, mas não fazia ideia de onde ela estava. Ele apertou Sofia contra o peito e se colocou em movimento, tentando se dirigir ao som da voz. As paredes pareciam tremular. O ar estava carregado e ele sentiu a necessidade de escapar da sala. Mas para onde? Uma mão o agarrou. Não, vire-se! Era a nova chefe puxando-o para um canto. O olhar dela estava intenso, quase frenético. Não podemos ficar aqui. Eles querem levar Camila, e se você não agir rápido, pode perder tudo. As palavras dela ressoaram, mas Esteban estava em choque. O que ela sabia que ele não sabia? Nesse momento angustiante, revelou-se uma profunda verdade. Ela é a filha do homem que está vivo, Esteban. Esteban congelou. Como isso era possível? O olhar atordoador da nova chefe parecia cheio de segredos. Camila não é só sua irmã. Ela é uma peça em um jogo cruel que está prestes a tomar forma. O homem mutilado que você viu hoje, ele é o verdadeiro pai de Sofia. A revelação cortou Esteban como uma faca afiada.
Seu coração disparou e ele sentiu uma onda de raiva e confusão. Sofia estava ali, em seus braços. Filha de quem? O que estava acontecendo? Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas as palavras ecoavam em sua mente como um eco distante. A sala estava cada vez mais repleta de pessoas que pareciam confusas e amedrontadas. O murmúrio crescia, pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Camila gritou de novo. Não deixe eles pegarem seu filho, Esteban. Eles vão fazer mal a ela. Os olhos dela estavam cheios de dor. E nesse momento, devido ao caos, ele percebeu como tudo estava interligado. O que você está escondendo? Ele não sabia se gritava ou pedia. Quantas mentiras você contou? O desespero tomou conta dele. Mas antes que Camila pudesse responder, um homem robusto apareceu de novo. Sua expressão estava num leve sorriso, como se tivesse esperado esse momento. Sofia é uma moeda de troca, garoto. Você nunca entenderá. Esteban ficou sem palavras. Seu mundo estava virando de cabeça para baixo. Ele olhou para Sofia, tão ingênua, tão pura. Seria possível que ela estivesse presa em algo tão sombrio? Tentou processar tudo, mas era muita informação. Então, algo inesperado aconteceu. As portas do tribunal se abriram, e uma mulher respeitável com um semblante frio entrou. Chegou a hora de esclarecer tudo. A voz dela ecoou firme, e Esteban sentiu um arrepio na espinha. Quem era ela? Um novo personagem ainda mais profundo na trama. Estamos cercados do lado de fora. Não há como escapar. Então vocês devem decidir-se agora. Ou colaboram, ou haverá consequências, ela afirmou, olhando diretamente para Camila. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Era uma verdadeira batalha por poder e controle. A nova reviravolta parecia estar prestes a desmascarar tudo. A linha entre o bem e o mal estava se esvaindo, e o tempo estava se esgotando. Esteban olhou novamente para Sofia, seu coração pulsando. Que futuro aguardava a menina no meio daquela confusão? Uma dúvida crescente começava a tomar forma em sua mente. E a pergunta, mais forte do que tudo, sussurrava na sua cabeça. Quem realmente estava do lado dele? E quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Ele precisava de respostas, e rápido. Cada segundo estava se transformando em uma eternidade. Será que a verdadeira história de Sofia estava prestes a ser revelada? Esteban respirava fundo, o coração disparado, enquanto o caos à sua volta se intensificava. A mulher que acabou de entrar era um mistério. Mas havia algo no olhar dela que anunciava que ela tinha o poder de mudar tudo. Chegou a hora de esclarecer tudo, ela repetiu, e a tensão na sala explodiu. Camila, ainda de joelhos, parecia perdida entre o medo e a determinação. Você não pode levar minha filha, ela gritou, encarando o homem robusto que até então tinha sido sua ameaça. O silêncio tomou conta. Cada pessoa prendendo a respiração, esperando a resposta. Esteban sentia suas mãos trêmulas enquanto olhava para Sofia, que se agarrava à sua cintura. Seus olhos grandes e cheios de medo, perdidos em meio a tudo isso. Ele precisava agir. Se alguém vai responder por tudo, sou eu. Ele se adiantou, o peito estufado de coragem e desespero. O olhar da nova chefe se fixou nele, cheia de uma fúria calculada. Colabore e você pode sair disso, Esteban. Senão, as consequências serão severas para todos os envolvidos. Ela advertiu, o tom gélido. O homem ao lado dela se movia, a expectativa brilhando em seus olhos. Não pense que vou me render. Sofia não é moeda de troca, ele disse, a voz firme. Camila olhou para ele, os olhos cheios de algo entre gratidão e desespero. Ele sentiu um nó se formar na garganta. Não podia deixar que suas ações resultassem em mais dor para aquela garotinha inocente. Então,
Em um movimento inesperado, Esteban se virou para Camila. Você tem que me contar a verdade agora. Você é minha irmã ou não? A sala estava em silêncio. Todos esperavam a resposta. Camila hesitou antes de abrir a boca. Eu sou a única que pode proteger você e Sofia. Ela respondeu com um sopro, mas seus olhos ardentes não se desviavam dos outros presentes. E naquele momento, um lampejo de compreensão cruzou a mente de Esteban. Ele percebeu que o amor entre eles poderia ser mais forte do que qualquer arma. Nesse instante de clareza, um barulho alto cortou o silêncio. O grupo de policiais, que estava em alerta, se preparou para entrar em ação. Todos se rendam! Este é um local de crime! A ordem ecoou, e tudo pareceu congelar. As pessoas se moveram como sombras, o pânico se espalhando. A mulher imponente recuou, a surpresa estampada em seu rosto. O que está acontecendo? Ela gritou, enquanto as autoridades cercavam Camila. Um ao lado do outro, Esteban e Sofia se protegeram atrás de uma mesa. O olhar dela, tão cheia de esperança, fazia seu coração apertar. Pai? A voz de Sofia ecoou. Esteban se virou, atordoado. Ela não entendia tudo, mas a inocência dela era uma luz em meio ao caos. Vamos levar você para casa, ele respondeu, segurando-a mais próximo. Camila tentou se levantar. Esteban, você tem que acreditar em mim. O que eu fiz foi por vocês, para nos proteger. As palavras dela eram um apelo, mas ainda ecoavam com incerteza. O peso da responsabilidade caía sobre ele. Enquanto as luzes começaram a piscar, todo o tribunal parecia um peixe fora d'água, mergulhado em um caos profundo e intenso. Esteban estava no centro, determinado a proteger Sofia e descobrir a verdade. Você precisa agir agora. Não deixe para depois. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.